Muito bem, senhores, olha só. Nós vamos falar agora com o Dr. Renato Ribeiro de Almeida, advogado e coordenador acadêmico da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Há uma decisão do TSE fez com que a Câmara, que tem 9 vereadores, a Câmara de Serra Azul, que tem 9 vereadores ao todo, 5 já tiveram os mandatos cassados por candidaturas laranja. O advogado Renato Ribeiro foi o advogado que atuou nessa ação. O caso é inédito, pois mais da metade dos vereadores da Câmara tiveram os mandatos cassados por candidaturas laranjas. Vamos entender essa situação. Doutor Renato, obrigado mais uma vez, online com a gente. Mas um prazer recebê-lo aqui no programa, mais uma vez no nosso Estúdio Tati. Seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Está me ouvindo bem aí, né? Estou ouvindo bem. Boa tarde a todos. É uma alegria poder falar novamente ao Estúdio Tati. Explica para a gente, doutor, para a gente, digo, telespectador e ouvinte, o que aconteceu efetivamente em Serra Azul. O que aconteceu em Serra Azul, eu acho que até de maneira mais genérica dá para a gente falar, é o que acontece nessas chamadas ações contra candidaturas laranjas, ou então, mais tecnicamente, as candidaturas fictas por fraude na cota de gênero. O que vem a ser isso, esse nome grande e tudo mais? Na verdade, a legislação eleitoral, e não é de hoje, que ela exige que pelo menos 30% das vagas sejam destinadas a algum dos gêneros. Então, se tem 70% de homens, pelo menos 30% de mulheres. Se tiver 70% de mulheres, 30% de homens. É assim que se registra a candidatura. Então, o partido político vai lá, leva uma lista até o Poder Judiciário Eleitoral, Justiça Eleitoral, e vai na zona eleitoral e fala: aqui são os próprios candidatos, tantos homens e tantas mulheres. Pelo menos 30% de mulheres é uma coisa que a lei exige. O que alguns partidos, infelizmente, fazem? Como eles não conseguem atingir esse número de mulheres, acaba colocando qualquer uma. Alguém que é parente de algum outro candidato, alguém que está ali só para ajudar o partido a emprestar o nome, mas não vai fazer campanha, não vai ter movimentação financeira, não vai pedir voto. Tem gente que pede voto até para outra pessoa. Então, veja só que absurdo. A mulher se diz candidata, mas vai nas redes sociais e pede voto para o irmão, para o pai, para o cunhado, para um amigo qualquer, mostrando que ela não foi candidata a coisa nenhuma. E foi justamente isso que fez com que 3 ações diferentes gerassem essa penalidade, que é extrema, que é muito grave. Olha só, muda mais do que 50% da Câmara Municipal desse município, mas ao mesmo tempo também é muito simbólica. O PDT, o Cidadania e o PTB são 3 partidos, os 3 perderam toda a sua votação, tiveram todos os seus votos anulados. Como o partido teve toda a votação anulada, o que acontece é que, rigorosamente, aqueles que tiveram os mandatos conquistados, que foram, portanto, eleitos, também perderam seus mandatos, e agora ocorrerá uma retotalização desses votos no município, e gente que estava fora vai acabar assumindo a vaga de vereador. Doutor Renato, para começo de história, uma decisão inédita ou histórica, como eu já disse aqui, estou correto nisso. E outra questão, a decisão é de sair do cargo imediatamente, é deixar o cargo imediatamente, é isso? Imediatamente. Ela não é uma decisão inédita, porque há outros casos, nós mesmos já falamos aqui na TV Tati, mas ela é inédita no ponto de vista do tanto de vereadores. Então é a primeira vez que mais da metade dos vereadores de uma Câmara acaba perdendo o mandato por essa razão, mostrando o comprometimento que a Justiça Eleitoral tem com o assunto. E por que tem que ser imediatamente? Porque não cabe mais recurso. Foi dada a palavra final, e a palavra final é do Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que esse processo começou lá na zona eleitoral, lá atrás, e voltou agora, terminou agora no TSE. É um processo que teve início na zona eleitoral, então na própria comarca, e foi seguindo o seu curso. Foi para o Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo, e depois, por meio dos recursos manejados pelas partes, quem perdeu, quem ganhou, todo mundo recorreu. Levou o caso ao Tribunal Superior Eleitoral, até Brasília. E Brasília agora deu a palavra final por meio dos ministros que compõem o plenário do TSE.
Doutor Renato, como é que fica a questão política dessas pessoas, né, desses vereadores? Eles não voltam mais para o cargo, ainda há recurso, eles perdem os direitos políticos, como é que fica essa situação? Então, a decisão ainda, ela não foi completamente divulgada o inteiro teor do acordo. O que se sabe é que as pessoas diretamente envolvidas na fraude ficam inelegíveis por 8 anos. Agora, as pessoas que simplesmente se beneficiaram dessa situação, elas simplesmente perdem o cargo. Não há mais recurso, elas vão ser tiradas do cargo, a Justiça Eleitoral vai fazer uma retotalização dos votos e, a partir dessa retotalização, distribuir essas cadeiras para os outros partidos que não tiveram problemas. Então, outros parlamentares, outras pessoas que hoje estariam na suplência, vão assumir o cargo de vereador no município, tanto mulheres quanto homens. E daí o que acontece é que a responsabilidade se dá a partir das pessoas que foram ou não diretamente envolvidas. Todo mundo foi beneficiado, por isso que todo mundo perde o mandato. Agora, quem participou diretamente do ilícito vai ter uma pena maior do que quem simplesmente foi beneficiado. Agora, o eleitor, de uma forma geral, ele consegue identificar esse tipo de fraude, né? Esse tipo de equívoco, vamos chamar assim, não é equívoco, né? Mas o eleitor consegue identificar para ele não ser enganado nas próximas eleições. 2024 está aí, teremos eleições municipais, vereadores, prefeitos, enfim. Como identificar, né? Como o eleitor pode ficar alerta para as próximas eleições? Tem como, doutor? Tem. Eu acho que o eleitor ele consegue identificar, sim, olhando a lista dos candidatos. Isso é público, fica no sistema da Justiça Eleitoral, fica no site, então é possível ser consultado. Daí, quando você olhar o eleitor comum, olha lá entre os candidatos a vereador e vê que tem uma mulher que é irmã, vou te dar uma situação hipotética, irmã de um outro candidato, ou se trata de duas irmãs, ou mãe e filha, ou o pai e a filha e a esposa, situações que envolvam a mesma família. Aí já fico alerta, fala, puxa vida, será que a família brigou e está todo mundo, cada um para um lado, ou aí nós temos uma fraude? É muito fácil de identificar. Então, quando tem essa situação, uma situação que é até um escárnio para com a justiça eleitoral. Porque se imagina se alguém pode ser candidato contra o irmão, contra o pai, contra a mãe, e ninguém sabe de nenhuma briga familiar, ninguém sabe de nenhuma animosidade, e daí, de repente, a família inteira é candidato, principalmente essas mulheres. É evidente que aí tem algum problema. Aí é uma tentativa de burlar a legislação eleitoral. O que é diferente nessa situação, especialmente nessas eleições municipais, né, que foram em 2020, é que até então poucas ou raríssimas eram as condenações. Nós tínhamos poucos casos, Brasil afora, de gente que perdia mandato por isso. Então, o ilícito valia a pena, porque passava batido. Agora não mais vai passar batido. Quem fizer vai acabar perdendo o mandato. É um remédio amargo, é uma decisão muito difícil da Justiça Eleitoral, mas eu entendo que é necessária, porque de outra forma as pessoas não aprendem. Tem que ser por meio da cassação mesmo. Qual o prejuízo, né, para a cidade, doutor? Como o senhor encara, né, e vê essa questão da democracia na política? Como é que ficam os eleitores? Como é que ficam os munícipes? A gente sabe que outras pessoas virão, possivelmente os suplentes, devam assumir os cargos, né? Mas existe um prejuízo para a democracia na cidade, especialmente no caso, como a gente está falando aqui de Serra Azul? O senhor já acompanhou outros casos que houveram prejuízos? O prejuízo sempre é muito claro, né? Uma votação expressiva da cidade acaba sendo descartada. Existe sempre esse prejuízo. Mas é algo que a Justiça Eleitoral prevê e não é de hoje. Quantos são os municípios que têm mandatos cassados, inclusive de prefeitos, e daí tem nova eleição e tudo mais. Isso é muito comum no Brasil. Então, existe um prejuízo do ponto de vista democrático? Sim, porque esses votos efetivamente são descartados. Essas pessoas foram eleitas por cidadãos que confiaram nesses candidatos que agora assumiram um cargo e depois acabaram perdendo o mandato.
Mas, por um outro lado, também o prejuízo seria muito maior se o ilícito passasse em branco. Alguém cometeu uma irregularidade, algo que não sou eu que está dizendo, mas sim a Justiça Eleitoral, que chama de fraude, e a pessoa não é punida por essa fraude. Então, o prejuízo é muito maior se nada for feito. Doutor, e com relação aos partidos? O que vai ser feito com relação aos partidos? O senhor citou aí PDT, se eu estiver errado, me corrija. PDT, Cidadania e tem mais um partido. E PTB. PTB. O que vai ser feito, né? Qual atitude será tomada? Os partidos têm essa culpabilidade também com relação a essas questões dos candidatos laranja? Eles deveriam saber dessa situação, né, doutor? Na verdade, a punição se dá ao partido. Então, a punição está sendo feita ao partido. Aí. As pessoas são colocadas no processo porque o partido efetivamente é uma figura jurídica. E daí, por isso que todos os candidatos são réus e todos eles acabam sofrendo as consequências. Porque não é o partido que assume pessoalmente a vaga na Câmara, mas uma pessoa que foi eleita pelo partido. Então é isso que aconteceu. O partido está sendo punido. A votação do partido foi anulada. Não tem punição maior do que essa. E, consequentemente, as pessoas que vieram a ser eleitas por meio da votação obtida no partido, tendo em vista que essa é chamada de eleição proporcional, em que você soma o voto de todo mundo do partido até conseguir o quociente eleitoral. Então, a partir dessa interpretação, o partido foi punido e todos os demais filiados tiveram a votação anulada, os filiados que foram candidatos. Aqueles que foram eleitos perderam o mandato. O senhor, como especialista em direito eleitoral e político, deixaria uma recomendação para as próximas eleições para os partidos políticos, doutor? Para que não haja mais esse tipo de questão que é ruim para todo mundo, né? Fica ruim tanto para o candidato, para o partido e principalmente, especialmente para a cidade. O senhor deixaria uma recomendação, doutor? Eu acho que a principal recomendação é observar a legislação. Então, é conhecer a legislação eleitoral. A eleição, quando alguém fala que vai ser candidato a alguma coisa, não basta simplesmente ir lá dar o nome, achar que vai estar a foto em urna e tudo mais. Isso é um trabalho especializado que a Justiça Eleitoral faz e tem que ser levado a sério. Então, se alguém quer ser candidato, tem que pensar na convenção partidária, tem que apresentar candidatos e candidatas que são efetivamente viáveis, que vão fazer campanha, porque isso é sério, isso é levado à Justiça Eleitoral, é uma documentação. Tem que ir atrás de contador também, porque tem que fazer prestação de contas. Tem muita gente, sobretudo de cidade pequena, que fala, eu vou ser candidato a vereador. Dá o nome lá e não faz nada, não apresenta nem prestação de contas. E acaba se enrolando. Então, eu acho que a grande mensagem que se dá é: democracia é coisa muito séria, eleição é coisa muito séria, e as pessoas precisam tomar os devidos cuidados. Esse fato que aconteceu seria totalmente evitável se o partido tivesse investido tempo, sobretudo, para conquistar candidatas, pessoas da comunidade que tenham as ideias parecidas com a ideologia do partido e que essas candidatas efetivamente fizessem campanha. Daí estaria tudo certo. Acontece que bateu o desespero na última hora, colocaram candidatas que não eram candidatas, daí essa nomenclatura pejorativa de candidaturas laranja, e acabou dando no que deu. Então, evidentemente, que isso é totalmente evitável. Tem que olhar a legislação, é melhor não completar a chapa do que colocar uma chapa com mulheres que não são candidatas, porque vai acontecer rigorosamente isso de novo. Essa é a grande mensagem. Democracia é muito importante, só que é algo muito sério, muito formal. Nós vimos nas eleições agora presidenciais a importância da justiça eleitoral. Isso é uma crescente. Então, evidentemente que nas eleições de 2024, a justiça eleitoral virá ainda mais bem equipada para pegar esse tipo de fraude. Doutor Renato, muito obrigado pela participação. Alertar os candidatos e os partidos aí que o TSE está de olho, portanto,
não dá bobeira, né? Pode prejudicar a cidade, pode prejudicar a população de uma forma em geral. Renato Ribeiro de Almeida, advogado, coordenador acadêmico da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Muito obrigado para o senhor. Boa tarde, boa semana, doutor. Boa tarde e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de falar ao Grupo TAD. Obrigado, querido. Boa tarde. E muito feliz com a sua participação também. Envie sua mensagem